Olá pessoal! Neste vídeo, falaremos um pouco mais de um passado que nos foi ocultado. Um passado no qual a vida baseava-se em energia armazenada dentro dos seres viventes, cuja sua composição era o silício. Nesta época a Terra abrigava seres gigantescos, bem como animais, homens, os nefilins, e também árvores gigantescas. E as escrituras não poderiam deixar de mencionar tais coisas. Embora estejam todas as informações contidas no livro de Daniel, 99% das pessoas não compreendem quando leem estes textos, e isso se deve ao fato de não conhecermos este intrigante passado de mistérios. O silício é um elemento químico metalóide localizado no grupo 14 da tábua dos elementares. É o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Depois do oxigênio, o silício constitui 28% do córtex terrestre. Não existe um estado livre, que se encontre em forma de dióxido de silício. Os minerais que contêm silício constituem próximo a 40% de todos os minerais comuns, incluindo mais de 90% dos minerais que formam as rochas vulcânicas. Mineral quartzo, suas variedades: cornalina, crisópraso, ónice, pedernal e jaspe. São formas cristalinas do silício existente na natureza. O dióxido de silício é o componente principal da areia. As empresas tecnológicas dependem do silício para seus designs. Não é em vão que a capital da indústria da informática se chama Vale do Silício, lugar onde está localizada as sedes das empresas como Google, Apple, PayPal, Intel, e etc. Originalmente a denominação se relacionava com o grande número de inovadores e fabricantes de microchips de silício fabricados ali. O tema dos gigantes aplica a todo o entorno biológico. Eram animais gigantes e também árvores gigantes que guardavam dentro de si grande quantidade de informação a modo de memória. Estamos falando de uma forma de vida baseada no silício, e não no carbono, onde toda a energia armazenada poderia ser conectada e transferida aos seres vivos de forma manual, assim como mostram nos filmes. Nos dias de hoje, os remanescentes destas árvores podem nos contar um pouco desta história que permaneceu desconhecida durante muitos milênios. A Torre do Diabo, situada no Wyoming, Estados Unidos, é um destes remanescentes mais famosos da Terra. Medindo cerca de 270 metros de altura e 1.600 de circunferência na base, e uma área aproximada de 55 a 90 metros no topo. As primeiras versões apresentadas sobre como esta estrutura se formou baseava-se em uma formação erguida por lavas vulcânicas. Mas esta afirmação se tornou ridícula, pelo fato de não haver nenhuma atividade vulcânica nas proximidades. E então logo surgiram com outra versão que se tornou oficial. Segundo a versão oficial atual, a Torre do Diabo foi formada por uma intrusão ígnea exposta quando a rocha encaixante, menos resistente, foi removida por erosão. Outro remanescente de uma grande árvore pré-diluviana é o Monte Roraima. Localizado na América do Sul entre Brasil, Venezuela e Guiana. Seu formato de mesa mede cerca de 2.000 metros de altura e mais de 10 quilômetros de comprimento. Devido à intensidade de sua altura e tamanho, as cachoeiras que afloram da rocha são tão compridas que chegam apenas como um leve vapor lá no fundo.
Como todos os remanescentes pré-diluvianos, esta também possui uma versão sobre sua formação. Segundo a versão oficial, este monte se formou através da sedimentação de areia do mar, e os ventos e as chuvas foram responsáveis pela composição final do traçado geográfico como vemos hoje. Como todas as outras explicações dadas pela ciência do engano, esta também passa longe do pensamento lógico e subestima qualquer raciocínio que segue a linha da sensatez humana. Estes foram apenas 2 dos exemplares de árvores pré-diluvianas que foram cortadas em uma época bem antes do dilúvio. Mas temos muito mais exemplos destes remanescentes espalhados por toda a Terra. Basta colocarmos lado a lado as árvores de hoje com as pré-diluvianas, e podemos ver que mesmo com as composições diferenciadas, podemos notar a semelhança em suas aparências. Estas são evidências gigantescas, na qual não podem refutar com pequenas explicações ridículas, que somente pessoas completamente condicionadas e alienadas compram essa ideia, que deliberadamente tentam nos passar. As semelhanças entre elas são gritantes, e dizer que não passam de pareidolia está fora de cogitação, pois este se torna um argumento que reflete a falta de capacidade cognitiva de uma pessoa, quando se trata de pensar racionalmente, tornando evidente a incapacidade total da realização de um pré-julgamento sincero. As árvores gigantes representavam poder sobre a terra, por isso estavam sempre presentes nos sonhos e visões do profeta Daniel, representando o poder do rei Nabucodonosor. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra. Daniel 4, do 13 ao 15. Sabemos que o profeta Daniel viveu numa época pós-diluviana, e teve muitas visões e sonhos relacionados às árvores gigantes. Inclusive em uma de suas visões, referentes a Nabucodonosor, Daniel relata que viu um vigia descer do céu e ordenar que fosse cortada a árvore, mas que deixassem o tronco com suas raízes na terra. Sem dúvidas, essas palavras ditas pelo anjo que desceu do céu estavam correlacionadas àquele passado onde foram cortadas todas as árvores gigantes, permanecendo somente os troncos e raízes fixados na terra. Assim também aconteceu no sonho de Nabucodonosor, onde foi revelada uma imensa estátua de terrível aparência, fazendo uma alusão àqueles gigantes do passado, e ao mesmo tempo anunciando como foi o fim daquelas gerações corrompidas pelo ego desenfreado dos anjos caídos, ao qual tiveram a prepotência de reformular a genética dos seres viventes. Embora seja quase imperceptível, existe uma forte ligação entre o presente e o passado da nossa Terra. E é isso que nos leva a uma grande evolução, tanto espiritual como pessoal, pois é revendo alguns erros do passado que podemos acertar nossas ações no futuro. Embora eles escondam o passado de nós, retirando a nossa chance de obter conhecimento, subestimando a nossa inteligência, eles produzem seus conteúdos cinematográficos incluindo muitos detalhes sobre estas histórias do passado há muito tempo perdidas, mostrando a realidade do passado como se fosse uma mera ficção científica, e apresentando-nos ficções científicas como se fossem uma mera realidade.
Após o avanço tecnológico dos aparelhos eletrônicos, bem como câmeras portáteis e telefones celulares, foi permitido que qualquer pessoa conseguisse um belo registro do que sobrou do grande reset que ocorreu no passado. Para muitas pessoas, não é novidade a presença de tantos seres gigantes petrificados espalhados por toda a Terra. Embora este seja um fato que nunca tenha sido divulgado pela mídia, ou nunca se tornaram registros oficiais, as evidências falam por si só. Vejam alguns dos registros feitos por pessoas comuns, que mesmo tendo uma prova ocular, acreditam que tudo isso não passa de uma obra feita pela própria natureza, especificamente decorrente de erupções vulcânicas. Este é um dos remanescentes mais conhecidos e visitados por turistas do mundo inteiro. E está situado na Islândia, Ilha Westermann. Embora somente sua cabeça esteja com sua forma original bem preservada, os detalhes da pele enrugada dispensa qualquer comentário que possa afirmar que isso tenha sido obra de uma erupção vulcânica. Neste ângulo, o que parece é que uma manada de elefantes se fundiram durante a petrificação, e podemos ver algumas de suas patas. A textura da pele pode ser facilmente comparada com a de um elefante de nossos dias. Sem ao menos perceber, estes turistas estão bem próximos do local que aconteceu um grande evento no passado, onde gigantescos animais de silício foram petrificados. Este, sem sombras de dúvidas, é o elefante petrificado mais bem preservado que se tem conhecimento. Situado no Havaí, este remanescente se encontra deitado dentro d'água, e devido ao seu imenso tamanho, dificilmente se pode reconhecê-lo como um gigantesco elefante petrificado, quando observado em terra. Porém, quando se tem uma visão aérea, fica muito evidente que se trata de um animal de imensas proporções, que teve seu destino selado pelo grande dilúvio. Além da incrível e notória evidência de sua coluna vertebral envergada, podemos ver também sua boca bem abaixo de sua tromba. E estes detalhes faz com que este seja o paquiderme mais preservado do que qualquer outro já encontrado e registrado em vídeo.
Este outro remanescente, registrado na Itália, não é tão grande quanto os outros mostrados neste vídeo, e também se encontra bem deteriorado pelo tempo. Certamente este se trata de um filhote. E mesmo assim, sendo um pequeno elefante, ainda é maior do que um elefante de nosso tempo. Estas são as provas que superaram todas as eras, para que não ficasse nada em oculto no final dos tempos. E para termos a certeza de que tudo passa, mas as palavras do nosso Criador nunca passará.
Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.